Então, estamos iniciando aqui nesta série Refletindo o Caráter de Cristo em Sua Vida. E o tema de hoje, um novo mandamento. Olha só, Jesus nos deu esse mandamento e qual a novidade dele? Vamos ver? É novo mesmo ou é algo já repetitivo? Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O que há de novo nesse novo mandamento, né? Chamado novo? Com tantos mandamentos na Bíblia, centenas, talvez até milhares de mandamentos que nós já tínhamos em todo o Antigo Testamento. Aí Jesus fala assim, agora tem um novo para vocês. E esse aqui é diferente. Olha, vocês vão amar-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. A pergunta é, mas o que há de novo nesse mandamento? O que há de novo? Porque alguém chegou para Jesus e perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Mas qual é o mais importante dos mandamentos, Jesus? Olha, são tantos mandamentos. Quem perguntou era o mestre da lei. Quase ele falou assim, meu Deus, você não estuda a Bíblia, não? Mas Jesus foi bem, Jesus foi bem paciente com esse mestre da lei, apesar que a pergunta era capciosa. Mas Jesus então falou, olha, eu vou falar para você como se ele não soubesse. Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então Jesus respondeu, citando o Deuteronômio, citando a palavra de Deus, que devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Aí Jesus acrescenta, mas há um segundo anexado a este, acoplado a este, conectado a este. Qual é? Ame o seu próximo com a si mesmo. E aí Jesus, então, aparentemente, ele fala de dois mandamentos. Como se fosse o primeiro, depois ele me diz assim, o segundo. Mas aí ele diz assim, fechando, não existe mandamento, olha, ele fala no singular, mandamento. Ele junta esses dois num só. Não existe mandamento maior do que estes. Então, é um mandamento, estes são um mandamento. Está entendendo? Olha só, não existe mandamento maior do que estes. Preste atenção no texto, porque isso é importante na interpretação. Quando você vai ler um texto, por que ele fala mandamento maior do que estes? É porque os dois realmente, eles estão... Não tem como separar um do outro. Se você ama a Deus, vai amar o seu próximo. Você só pode amar o seu próximo e amar a Deus. Esse é o mandamento. E aí, então, nós vamos fazer uma comparação dos dois mandamentos. O primeiro diz assim, você tem que amar o próximo com a si mesmo. Mas é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Você pensa amar o filho dos outros como você ama o seu filho? É fácil, não é? Amar as pessoas como você, tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, enfim, você servir as pessoas como gostaria de ser servido, você perdoar as pessoas como gostaria de ser perdoado, não é fácil, né? A gente quer ser servido, quer ser perdoado, quer ser tolerado, quer ser até bajulado às vezes, e a gente às vezes não tem paciência com os outros. Então, aí esse novo mandamento, se o primeiro era difícil, Jesus propõe algo muito, muito maior. Você não vai amar o seu próximo com a si mesmo, porque você, de repente, nem ama a si mesmo direito. A pessoa está se drogando, a pessoa que não cuida bem do corpo, se alimenta mal, não ama a si mesmo, né? Tem pessoa que se não cuida de si mesmo, você se desenvolve intelectualmente, você não se exercita, e você nem busca Deus quando deveria, então você não ama a si mesmo. Então, por mais que, mesmo que você queira praticar esse mandamento, vai ser sempre imperfeito, porque nosso amor, mesmo o amor próprio, ele é egoísta, é distorcido. Então vamos deixar esse primeiro mandamento, essa primeira parte para lá. Ele falou assim, agora é um novo mandamento. Não vai mais amar como a si mesmo. É muito, muito mais do que isso. Você vai amar as pessoas como eu o amei. Você vai amar como eu o amei. Amar uns aos outros como Jesus nos amou, então é mais difícil ainda. Aliás, é uma tarefa impossível. Como eu posso amar como Jesus amou? Porque Jesus amou de um jeito perfeito. Foi a maneira perfeita, o amor perfeito. Ele falou, agora eu quero que vocês amem assim. Gente, realmente, Jesus às vezes colocava umas coisas e desafiava a inteligência humana. Ele falou, mas não é possível, porque eu não posso amar assim. Como que eu posso? Aí fica sempre uma pergunta, é possível mesmo? Não é possível? Será que Jesus pediria algo, mandaria algo? Porque ele falou mandamento. Mandamento vai ser cumprido, não é sugestão.
não é uma ideia qualquer, fala, se você puder, se você quiser, não, é mandamento. Então, quando nós não amamos as pessoas como Jesus nos amou, nós estamos quebrando um mandamento dele, o novo mandamento, que está no lugar daquele maior mandamento que ele citou, tá? Então, é uma falta muito grave, tá? Se esse é o maior mandamento, a quebra dele é o maior pecado. Não existe maior pecado do que quebrar o maior mandamento. É lógico que existe, mas estuprar, adulterar, matar, olha, aí Jesus falou assim, mas se você amar, você não vai fazer isso, não é verdade? Aí Paulo fala em Romanos capítulo 12, quem ama o próximo, quem ama o próximo, cumpre a lei. Então, é impossível você amar o próximo quebrando a lei, porque toda quebra da lei é falta de amor ao próximo, e a gente comete isso o tempo todo, falando mal, pensando mal, fazendo mau juízo, maltratando, e a gente não consegue, realmente é impossível. Mas é impossível ou não é possível? Como Jesus mandaria, nós precisamos resolver essa questão aqui hoje, não é verdade? É possível ou não é possível cumprir esse mandamento? Aí você pode perguntar à pessoa que está do seu lado aí, né, quem sabe está acordando agora, é possível cumprir o novo mandamento de Jesus? Sim ou não? É possível, sim ou não? Vamos lá, precisamos responder. Então, o apóstolo João vai responder para nós. Vamos lá, 1 João 4, 7-9. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bom, ele já faz uma afirmação. Primeiro ele começa com... primeiro ele começa com uma ordenança muito forte. Amemos uns aos outros, que é a repetição do grande mandamento. Mas ele diz que quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então parece assim uma condição já ligada a esse amor que nós devemos ao próximo. Eu só vou amar se eu sou nascido de Deus e se eu conheço a Deus. E esse conhecer é um conhecer experimentar, porque ele fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desde que eu experimentei Deus na minha vida, e nesse experimento ele passa a misturar a natureza divina com a minha natureza, inclusive, se liga a dele. A Bíblia diz que aquele se une a Jesus é um só espírito com ele. Então, agora, se ele é amor, eu também passo a ser amor, porque eu tenho a natureza dele. Mas João vai explicando melhor ainda. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós grifamos essa frase aqui, para que pudéssemos viver por meio dele. Na verdade, você mesmo nunca vai conseguir amar o seu próximo como Jesus amou. Eu não vou conseguir, eu já quebrei esse mandamento milhares de vezes, talvez milhões. E ainda vou quebrar muitas vezes porque nós somos imperfeitos. A questão à medida que eu vivo por meio dele, eu vou amando como ele, tá entendendo? Então, foi assim que Deus manifestou o seu amor. Como ele falou, bom, eu quero filhos que amem, amem-se uns aos outros como Jesus os ama, como o pai falando. Então eu falei, então só tem um jeito, eu tenho que mandar meu filho lá para morrer por eles, e para depois de ressuscitar, viver neles, e assim, por meio dele, eles vão viver essa vida nova de amor, do amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus. Então, aí vem a afirmação de João, no versículo 19, interessante, que complementa essa ideia. Nós amamos a Deus e o próximo, é lógico, nós amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro, porque ele, Deus, nos amou primeiro. Deus nos amou enviando Jesus nos amou dando sua vida por nós. Então somos amados do Pai, amados do Filho, amados de Deus. Isso é importante, porque é através desse conceito que você vai entendendo que é possível você cumprir esse mandamento de Jesus. Amém? E qual o mandamento? Ame-se uns aos outros como eu os amei. Você deve amar assim uns aos outros, ok? Esse mandamento é possível cumprir? Já falamos. É através da vida de Jesus em nós. Isso é um exercício diário. Não é fácil. De quebrantamento, de humilhação. O que é quebrantamento? Nesse quebrantamento, você vai quebrando o seu próprio eu, quebrando as suas tendências, quebrando as suas inclinações da carne. Você vai quebrando. Assim, uma mortificação da carne. Na medida que vai morrendo partes de você, partes de Jesus vai vivendo no lugar dessas partes, porque Jesus não pode viver onde você vive. Tá? Então, há muito de você em você mesmo. Então, enquanto você não se esvaziar, e esse esvaziamento é um processo, porque faz parte da santificação, então, à medida que vai se esvaziando de si mesmo, vai se enchendo de Cristo. Amém? Quando Paulo fala em Efésios 5, enchei-vos do Espírito Santo,
Você só pode encher algo que está vazio, não tem como você encher algo que já está cheio. Então, você tem o enchimento de Jesus, o enchimento do Espírito Santo na sua vida, então, ele é precedido de um esvaziamento de si mesmo, do qual Jesus deu o exemplo de esvaziamento. Então, vamos falar daqui a pouco aí. Isso é muito importante, tá bom? Então, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Aí vamos responder umas perguntas importantes. Né? Como Jesus nos amou? Vamos lá. Então, primeiro, servindo humildemente. Um dia ele estava lá lavando os pés sujos dos seus discípulos, tomando um papel de um escravo, aquele serviço ali era um serviço escravo, um serviço do criado mais assim, inferior da casa. Ele tinha que ir lá e lavar os pés do seu Senhor, fazendo o que era até desagradável, a pessoa com os pés sujos, empoeirados. E Jesus ali se abaixou, se inclinou e lavou os pés dos discípulos, e isso era até um sacrifício fazer isso. E amar ao próximo, então, não é sentir impulsos emocionais de vez em quando, não, é servir ao próximo. Então, diz aqui em João 13, 3-5, Jesus levantou-se da mesa, naquela última ceia, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Então, como Jesus nos amou? Como Jesus nos amou? Servindo-nos humildemente. Então, ele falou, amar-vos aos outros como vos amei, quer dizer, você tem que servir também, lavar os pés dos outros. Esse lavar pé não é físico, não é você pegar uma bacinha só e lavar, é muito mais sério, você se inclinar para servir. Esse gesto, que tudo Jesus fazia, tinha tanto assim, uma encenação que, que manifestava uma verdade profunda. Tá? Então, quando ele estava ali, era uma encenação, aquilo era um ato verdadeiro, apesar que, se for pensar bem, as pessoas lavavam o pé antes de entrar na sala, não depois que estavam dentro da sala, na verdade. Então, se fosse um lava-pés normal, eu tinha feito isso antes. Ó, gente, o tapete está limpo, vocês vão com o pé empoeirado, eu vou lavar o pé de vocês aqui apenas por uma rotina, né, da nossa cultura, do nosso costume. Não, o pessoal já estava ali sentado, não sei se lavaram o pé antes, não lavaram. Essa questão, o que estava em questão era a atitude de Jesus, é como se fosse uma encenação mesmo. Eu vou dar uma lição para vocês. Então, Jesus, em João 13, nesse capítulo que fala dessa cerimônia, esse cerimonial de Jesus, essa atitude de lavar os pés, ele falou assim: vós me chamais mestre e senhor. Ele falou, e eu, de fato, eu sou. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Tá? Então, ele estava ali dando uma lição, um exemplo de humildade, de servir. Então, amar a Jesus como nos amou começa servindo humildemente o nosso próximo. Depois aqui vamos falar da humilhação, que está ligado a esse servir humildemente, mas é muito mais profundo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, 5-8. Então, Paulo fala, agora você tem que ter uma atitude igual a dele. Como? Eu vou ter que ter a atitude de Jesus? Lembra aquela questão inicial, né? Isso é possível? Olha, sabe o que ele fez? Embora sendo Deus, quer dizer, ele perfeito, absolutamente poderoso, o Criador de todas as coisas, eterno, infinito, ele, embora sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Então nós tivemos aqui na Terra, o Deus se fez carne e habitou entre nós, um Deus vazio da divindade, não da divindade, mas da glória, do poder. Ele continuou com a divindade, 100% Deus, 100% homem, mas o vazio. Por quê? Ele se tornou um servo. Veio para servir, ficou semelhante a nós, dependendo do Pai. Ele falou assim, Jesus podia fazer por si mesmo o que ele quisesse. Não, ele só fazia à medida que o Pai liberava. Inclusive, em João capítulo 5, ele fala, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Em outro texto, fala assim, tudo que eu faço é porque o meu Pai é que me ordenou fazer. Então, ele estava cumprindo ordens e fazendo na força do Pai. Então, esvaziou-se. Quem está vazio de poder, de glória, tá? Não podia fazer aquilo por si mesmo, dependia do Pai. E ele falou assim, não, ficou semelhante aos homens, porque nós dependemos do Pai também. E se ele encontrar em forma humana, humilhou-se ainda mais. Olha, ele foi obediente até a morte
Olha, o autor da vida foi obediente até a morte. E que tipo de morte? Não foi uma morte qualquer. Foi a morte de cruz, que é a morte de maldição, a morte de um malfeitor, a morte dos piores bandidos. Então, os piores dos castigos, né? O pior dos castigos que o Romanos aplicava era a pena de morte na cruz. Eles decapitavam pessoas e tinha outras mortes, né? Outras formas de matar, e a espada, mas essa na cruz era uma tortura até fatal, né? Que terminava na morte. A pessoa depois pregada na cruz não tinha mais como, ela era uma tortura fatal. Então, isso assim, ele se esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí Paulo falou assim, vocês têm que ter a mesma atitude, tem que se esvaziar de si mesmo e ser obediente a Deus, e ser servo como ele. Então, amar aos outros como Jesus nos amou, tem que ter uma atitude de humilhação como ele teve, de esvaziamento como ele teve, para poder servir, para ser obediente. Então, o resultado, se você continuar o texto aqui de Filipenses, diz que por isso Deus o exaltou e deu um nome acima de todo nome. Significa que quanto mais você se humilhar, mais será exaltado por Deus. Amém? Outro aspecto, que Jesus, ele não agradou a si próprio, não agradou a si mesmo. E Paulo fala aqui em Romanos, né, capítulo 15, 2-3, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Está dizendo que Jesus, quando ele sofreu os insultos, ele não estava preocupado em agradar a si mesmo, ele estava preocupado em agradar ao Pai. Naquele momento, a maneira de agradar ao Pai era sofrer aqueles insultos com mansidão, com humildade. Ele podia pedir uma legião de anjos, como ele disse, que resolvia o problema, mas não era assim. Ele tinha que agradar ao Pai, não a si mesmo. E você vive para agradar a quem? Fala, bom, se você agrada a Deus, você vai aprender também a agradar o próximo, porque você vai estar mais preocupado em edificar o próximo, abençoar o próximo e não destruí-lo, não magoá-lo, não machucá-lo. E se machucar, tem que pedir perdão. Se você fizer um mal, tem que corrigir. Se você é um dano, tem que reparar. Por quê? Você não vai agradar a si mesmo. Nosso ego, né, que vem da natureza decaída, quer sempre ser agradado, quer ser adulado, é próprio da natureza humana. Jesus falou assim, não, você tem que agradar os outros. Como é difícil, né, irmãos? Mas se Jesus estiver vivendo em nós e através de nós, isto será possível, amém? Continuando aqui, Jesus demonstra um amor incondicional. Que amor é este? 1 Coríntios 13, 4-7, Paulo fala de um amor que é impossível. O pessoal acha a poesia linda, né? Para recitar, para cantar, mas na hora de ver isso, eu falo, não dá. Esse amor não dá para praticar. Mas tá sim, se Jesus estiver vivendo em você, porque foi exatamente esse amor que ele viveu. Ele viveu esse amor. Olha aí, esse amor aqui é uma descrição de Jesus. Esse capítulo 1 Coríntios 13 fala de um amor que descreve Jesus, um descritivo dele. Se você perguntar, você conhece alguém que tem um amor assim? Amor paciente, amor bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Esse amor que não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você conhece alguém assim? Esse amor é incondicional, ele é pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Você conhece alguém assim? Fala, conheço, só um. Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então, é um descritivo dele. E Jesus fala, agora você tem que amar com esse amor. Mas como que eu posso viver? O apóstolo João respondeu já. Deus nos amou enviando seu Filho para que pudéssemos viver por meio dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então é possível até esse amor maravilhoso de 1 Coríntios 13, que fala que ele tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Esse amor é demais. Só através do amor de Deus em você. Romanos capítulo 5 fala que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Se você é de Deus, se você é nascido de Deus, você já tem o amor. E no momento Deus manda você buscar o amor. Manda buscar o quebrantamento, o revestimento, a humilhação, meditar na palavra. Não fala para você buscar amor. Por quê? Porque já está derramado no seu coração. Ele só falou, amai-vos. Então você só precisa praticar aquilo que já está dentro de você. Se você é nascido de Deus,
Assim, porque aquele que não ama não é nascido de Deus. Quer dizer, quando fala aquele que não ama, quer dizer, no nosso caso, nós não amamos na prática ainda, esse exercício do amor não é perfeito em nós, mas quando ele fala que não ama no sentido aquele que não tem a fonte do amor dentro de si, porque Deus é amor, então não é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus e Deus é amor, então agora você pode amar. Então Jesus simplesmente fala, amai-vos. Amém? Cuidado, porque às vezes nós invertemos, nós queremos ser amados. Não gosto do fulano porque ele não me ama. Vamos em tal lugar porque não tem amor. Vou sair dessa igreja porque aqui não tem amor. Jesus falou, olha, não foi um lugar para ser amado, é um lugar para você poder praticar o amor. E quando você casa só para ser amado também é complicado, né? Vou deixar meu marido porque ele não me ama. Deixar a mulher porque ele não me ama. Então você casou para ser amado, né? Mas se você amasse, você ia suportar tudo. Porque o amor tudo suporta. Mesmo que ele não demonstre amor, tudo espera. Mesmo que ele te ataca, tudo suporta. Esse é o amor. Amém? É que Jesus deu por nós. Aleluia. Então temos aqui um exemplo maravilhoso. Como Jesus nos amou, vamos continuar aqui. Ele foi obediente aos mandamentos do Pai. E ele falou, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, permanecer no amor de Jesus é através da obediência. Jesus permaneceu no amor do Pai, obedeceu os mandamentos do Pai. Agora vocês têm que fazer o mesmo. Então, amar como Jesus nos amou, também é um amor que procede da obediência ao Pai. Ele nos amou, dando-nos a sua própria vida. Ninguém tem maior do que esse, ninguém tem maior amor do que esse. Vou repetir, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus fala assim, esse é o maior amor, eu dou a vida por vocês. E em João 10:11 ele fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Será que nós somos prontos a dar a vida pelos outros? Há um versículo interessante, não está aqui na tela, mas eu vou falar porque eu sei de cor, 1 João 3,16. Eu sei que muitos irmãos sabem de cor, todo evangélico sabe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um versículo que eu aprendi desde criança, acho que todos que chegam na igreja é um dos primeiros a memorizar, porque fala do amor que nós recebemos de Deus e através desse amor nós temos a vida eterna. Agora, e 1 João 3,16 é um pouquinho, fala do amor também, só que fala assim, como ele nos amou e deu sua vida por nós, da mesma maneira devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então João 3,16 fala que Deus nos amou. Em 1 João 3,16 fala, assim como ele nos amou, vamos amar também. Amar como? Dando a vida. Se ele nos amou dando a sua vida por nós, então devemos dar a vida pelos irmãos. Então fica aí para você conectar 1 João 3,16 com esses versículos de João 15, de João 10, que são muito importantes nessa meditação. Outra coisa, como ele nos amou como esposo perfeito, porque a igreja é a noiva de Cristo, e ele já se entregou por nós, inclusive em Efésios 5, 25 a 27, Paulo fala aos casais, mas nessa parte aqui especificamente aos maridos, dizendo, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Olha, maridos não é fácil não, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Olha, os maridos estão agora pensando, meu Deus, como que eu faço isso? Faz uma tarefa impossível humanamente, mas através do Espírito Santo vai ser possível. Lembra-se disso, você não vai conseguir, mas o Espírito Santo vai lhe capacitar. Então Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha, então Jesus amou a igreja, primeiro entregando-se por ela, e nessa entrega foi para abençoar, para santificar, para aperfeiçoar. Então aquela pessoa, sua companheira, ela não é perfeita, mas você está aí para aperfeiçoá-la. Você se entrega por ela, você então se dá a ela. Então, esse esposo perfeito, né, que passa a ser um modelo no casamento, tá? Na verdade é um modelo para todos nós, não é só para os maridos, mas para as mulheres também, no sentido de que todos nós temos que nos entregar, todos nós temos que nos sacrificar, todos nós temos que dar sem esperar esse retorno, porque o amor é um amor incondicional, como nós já lemos há pouco, amém? Também
Ele nos amou levando sobre si as nossas culpas. A gente sempre, às vezes, a nossa tendência é querer culpar, colocar nossa culpa nos outros, não é verdade? Mas levar a culpa dos outros ninguém quer. Muitas vezes nós queremos fazer uma coisa, até desde criança, né? Você pergunta para um menininho, quem fez? Foi a menininha, foi a irmãzinha. É assim, foi meu irmãozinho. Não foi eu. A gente não quer levar a culpa, nem da gente mesmo. Tá? Agora a pessoa levar a culpa dos outros. Fala assim, olha, ele que errou, mas pode me castigar. Papai, não pode de castigo, eu fico de castigo. Eu não queria fazer isso, eu nunca vi. Né? Porque ela nem é adulto também, né? Porque a gente não quer levar a culpa dos outros. Mas Jesus levou, sim. Não só a minha e a sua. Diz lá em 1 João capítulo 2, do mundo todo. Todas as pessoas da humanidade, desde Adão até o último que estiver aqui, né, no final dos tempos, na consumação dos séculos. Então, Jesus levou toda a culpa, todo o pecado sobre si. Isso é amor verdadeiro. Tá? Então, ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós somos sarados, somos curados. Olha só, ele levou sobre si os nossos pecados. Isso aqui é uma repetição de Isaías 53, né? Levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas transgressões, e levou nossas culpas, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados. Então Pedro está lembrando aqui que Jesus, ele, não sendo culpado, levou a culpa. Será que nós somos capazes de amar as pessoas ao ponto de levar a culpa delas ou não culpá-las? Sabe que toda a culpa delas já está em Jesus, tá? A gente fica acusando as pessoas, sabendo que ela já está perdoada em Cristo. Ela só precisa se consertar com a gente. Mas enquanto ela não se conserta, ela pode ser amada, não pode ser desprezada. Por quê? Jesus já morreu por ela e levou aquele mal que ela fez. Então, como eu posso culpar alguém que já foi perdoado na cruz por Jesus? Ela só precisa aceitar o perdão. Se ela aceitar o perdão, ela vai ser salva. Se não aceitar, será condenada. Mas da parte de Jesus já está consumado o seu perdão, consumada a obra da sua redenção. Então, se ele fez isso, nós devemos fazê-lo também. Amar essas pessoas que já estão perdoadas em Cristo. E outro aspecto de Jesus também, do amor de Jesus, que mesmo com todas as falhas dos seus discípulos, amou-os até o fim. Então, diz aqui o texto de João 13, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha, com todas as falhas dos seus discípulos, Jesus não deixou de amá-los. Até a última hora, lembra? O Pedro negou Jesus, os discípulos surgiram, se esconderam, e Jesus ficou sozinho ali, e o Pedro, que estava mais próximo, negou que conhecia Jesus. Jesus amou até o fim, Jesus não acusou, Jesus não destratou o Pedro depois, não jogou na cara dele, nada disso. Jesus amou até o fim, amém? Isso é muito importante, esse tipo de amor. Então, lembrando aqui da aula passada, que devemos imitar a Jesus em todas as coisas, ele falou assim, vocês me chamam de mestre, e com razão, pois eu sou o Senhor e mestre, né? E lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, seguir o exemplo do mestre. Ele falou, você tem que amar como eu vos amei. Isso significa seguir o modelo dele, seguir o padrão dele. Amém? Isso é muito... aliás, é impossível para nós seguir o padrão de Jesus pela nossa força. Então, a grande lição que nós temos aqui é que precisamos depender do Espírito Santo para refletir o caráter de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Aleluia. É uma história linda de uma pessoa que chegou num lugar aí remoto, acho que da África, não sei, lá, bem, muito longe da nossa civilização, uma tribo, e havia várias aldeias, e ele perguntando para as pessoas se conheciam Jesus. Eles falaram, não conheço Jesus. Eu falei, mas Jesus... Eles falaram assim, aí eles perguntaram para esse visitante que estava chegando, mas como esse tal de Jesus? Ele falou, Jesus é manso, é humilde, ele ama as pessoas, ele é capaz de perdoar as pessoas. E começou a descrever Jesus com esse amor maravilhoso. Ele está na próxima aldeia. E falaram o nome do missionário que ia passar por ali.
Olha só que bênção. As pessoas identificaram Jesus com aquela pessoa, com aquele missionário que tinha passado por ali. Eles falaram, esse que você está falando já veio aqui sim, mas não chama Jesus. Ele é o fulano de tal, ele está em outro lugar, pode ir lá. E então, eles viram Jesus naquele homem de Deus, aquele missionário que tinha passado ali. Será que as pessoas veem Jesus em nós? Será que nós estamos refletindo o caráter de Cristo? Será que a gente chegar a um lugar e falar assim, você conhece Jesus? Olha, como ele é? Olha, eu falo, não, ele deve morar nessa casa aqui, porque é exatamente o que você está falando. Não sei se é esse nome, mas é desse jeito aí que ele faz com a esposa dele, com os filhos dele, com os amigos dele, até com os inimigos dele aqui. É assim que ele faz. O Senhor já falou aí, ele ama os inimigos. Olha, Jesus mora aqui nessa casa, então Jesus trabalha na empresa, está na outra sala ali, não nessa sala, aqui na outra. Eu conheço ele aqui. Será que as pessoas podem conhecer Jesus através de nós? Você sabia que você é o evangelho que provavelmente, o único evangelho que as pessoas, que muita gente vai ler, é a sua vida. Nós somos o quinto evangelho, lembra? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Você é o quinto evangelho. As pessoas não lê esses 4 anteriores, mas a sua vida eles vão ler. Se você refletir o caráter de Cristo, eles vão ler esse evangelho e falar assim, é assim que eu quero ser. Isso é especial. Mesmo que não queira, você fala assim, você realmente é diferente. Você é diferente. Então nós temos que seguir o exemplo do mestre. E Paulo fala, então, torne-se imitadores de Deus. Ou torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí fala, mas como o Paulo pode fazer isso? Ele fala, bom, é possível sim, porque eu morri para mim mesmo a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, para você amar as pessoas como Jesus amou, só tem um jeito. Você tem que morrer para si mesmo e ficar crucificado para o mundo crucificado para você, aí você vai viver a vida de Jesus. Porque Jesus Cristo é o nosso modelo, tá? Então aprendemos pela observação de como ele anda, é o nosso modelo. Aquele que diz que permanece em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar e possamos, através do aprendizado da palavra, da vivência da palavra, da prática da palavra, que vem da meditação e da aplicação através do poder do Espírito Santo, possamos refletir o caráter de Cristo, porque as pessoas estão olhando para nós. E no próximo domingo, nós vamos continuar refletindo o caráter de Cristo, parte 3. Você não pode perder. Deus abençoe, em nome de Jesus.